Boa noite, pessoal. Edinho Bezerra, fazendo uma live aí para passar um pouco do tempo, falar um pouco com vocês sobre o Paulistão. Amanhã tem joguinho aí na Vila. Ah, não, amanhã não é na Vila, desculpe. Amanhã o Santos joga com o Guarani. É que eu tô falando que amanhã vai ter jogo na Vila porque eu já acabei comprando o meu ingresso já para o Clássico, né, aqui na Vila. Acabei atropelando, mas amanhã o Santos joga com o Guarani no Brinco de Ouro. Pior que jogo no domingo do Peixão, às 8h30, né? O jogo não é tão cedo. Então, domingão, o Santos joga 8h30 da noite contra o Guarani. Esperar aí que o Santos faça esses 3 pontos, né? Sabemos que o Santos começou bem, começou com a vitória e até na derrota, né, que foi num clássico, pelo menos perdeu num clássico, não jogou tão mal e poderia sim ter conseguido aí um empate ou até uma vitória, mas infelizmente o Santos saiu derrotado. Deixa eu ver aqui que o Huckley, é isso? Tá falando? Huckley, segundo o UOL, o Mirassol vai pedir a anulação da partida de hoje. Bom, isso é um comentário que eu estou lendo. Huckley09, eu não sei o que aconteceu no jogo, né? Eu sei que tem times aí que sempre recebem ajuda, né? Até na copinha, né? Gol que chuta na trave, o juiz dá gol. É o outro time que chuta, faz o gol e o juiz fala que a bola não entrou. É jogador com 2 metros na frente impedido e o juiz fala que não viu, tudo não viu. Só que é sempre ajudando o mesmo time, mas tudo não viu, beleza. Eu sei que no jogo ontem o Santos perdeu na copinha. Não assisti o primeiro tempo. O primeiro tempo virou 0-0 aí, né? E o Cruzeiro conseguiu. Quando eu fui ver, estava 1-0 o Cruzeiro, no comecinho. Quando eu fui ver, um gol impedido do Cruzeiro abriu o placar e eu vou te falar, foi determinante. Porque quando eu assisti o jogo, o Santos amassou o Cruzeiro na copinha. Não estou falando que eu sou santista não, tá, gente? O Santos amassou o Cruzeiro. Porém, Santos chutava, um se jogava na frente, batia no zagueiro, batia no lateral, batia no goleiro, bola voltava, os caras no contra-ataque faziam o gol. Então, o Cruzeiro foi mais cirúrgico, vamos dizer assim. Só que, cara, foi muita sorte, hein? O tanto de ataque que o Santos deu, o tanto de bola que chutou. E a bola não entrava, né? Mas o Cruzeiro conseguiu fazer 3-1. Então, quem vê o jogo, 3-1 Cruzeiro, acha que o Cruzeiro dominou o jogo. E não foi bem assim. Mas ganha quem tem mais... como que a gente pode falar? Tem uma palavra que os caras profissionais usam, né? Eu não lembro a palavra, mas ganha quem faz os gols. Pronto, vamos lá. Celinho, só no aguarde de amanhã, Edinho. Então amanhã é no Brinco de Ouro aí, né? Jogo do Peixão, 8h30. Cara, eu até gostaria de ir para esses jogos assim, mas para mim é meio difícil, né? Mas aqui na Vila contra o Corinthians eu já comprei o ingresso. E o Santos vai jogar com o Corinthians na Vila e depois na Arena Corinthians, né? Contra o Red Bull. Então eu vou tentar ir. O ano passado eu consegui ir no Morumbi contra o Juventude. Eu consegui ir na Arena do Palmeiras contra o Ceará. O Santos jogou na Arena do Corinthians no tempo, né? Dizem que tem torcida, não tem torcida e eu não consegui comprar ingresso, né? Não tinha ingresso na Arena Corinthians. Vamos tentar dessa vez ir nesse jogo aí. Adilson colocou um símbolo ali, não sei traduzir o que é isso, mas obrigado aí por comentar. Obrigadão. Quem estiver assistindo puder seguir a gente aí, lembrando que essa live aqui, eu sou santista, eu falo do Santos, mas não é exclusiva do Santos, porque eu não tenho muitas informações de outros clubes. Mas se a gente tiver, a gente passa aí. E quem for de torcer para outros clubes e quiser participar, dá um toque que a gente sempre autoriza aí para estar resenhando, beleza? Aqui é resenha. Ananias Monteiro começou a seguir. Obrigado, Ananias. Obrigadão. Nicolas Silva. Gabigol fora contra o Guarani. Por quê? Não estou entendendo. Jogou o primeiro jogo. Por quê? Se falar que sentiu alguma coisa, o cara não jogou o ano passado, não jogou pelo Cruzeiro, tá? Foram poucas partidas. Aí jogou o primeiro jogo aqui 90 minutos, um cara que pode ter problemas musculares, seja o que for,
não era para ter jogado 90 minutos. Colocaram ele nos 90 minutos, foi jogar contra o Palmeiras, entrou no final mal, se arrastando, inclusive fez 2 contra-ataques, armou 2 contra-ataques para o Palmeiras. Então, não estou vendo por que Gabigol não jogar. Só falta fazer igual o Tiquinho, igual até o próprio Neymar aí, que vem e não joga, né? Precisamos de jogador que jogue. Foi uma coisa que eu elogiei no Gabigol quando chegou. O Gabigol chegou, já foi treinar. Isso eu elogiei. O Santos nunca faz isso, gente. Toda vez que o Santos contrata um jogador, o cara está 253 quilos acima do peso, o cara vai fazer cirurgia, ou o cara vem de cirurgia. É sacanagem, pô. Se acontecer isso aí com o Gabigol, é sacanagem. Evânio, é isso? Já está perguntando, é verdade que o Gabriel Barbosa não joga amanhã? Gente, eu estou com o PC aberto aqui, já vou conversar com vocês, já vou pesquisando aqui, beleza? Já vamos conversando e já vamos pesquisando na hora. Gabigol contra Guarani. Vamos ver o que aparece aqui. Com dores, Gabigol desfalca o Santos contra o Guarani. Santos confirma Gabigol contra o Guarani. Quer dizer, 2 dias atrás, 2 dias atrás, o Santos confirmou Gabigol contra o Guarani. Agora, há 39 minutos, com dores, Gabigol desfalca o Santos contra o Guarani. Bom, deixa eu ler aqui e já meteu pau, porque o cara não jogava no time do Cruzeiro, tá? Era reserva, jogou apenas uma partida e já está desfalcando o Santos. Não é possível, cara. Não é possível que o Santos vai começar o ano com a mesma bosta do ano passado, comprando um cara bichado, velho. Pra tomar no... Pra não falar outra coisa. Vamos lá. Vou ler aqui, tá? Na minha matéria. Fora da zona de classificação do Paulista, o Santos não terá Gabigol contra o vice-lanterna Guarani. Lembrando, gente, tirando os clássicos e tirando aí, vamos supor, o Red Bull, se o Santos colocar 11 reservas, os 11 reservas têm obrigação de ganhar de qualquer clube aqui do Campeonato Paulista. Obrigação. Por quê? Porque o salário dos caras são altos, beleza? O jogador do Santos não ganha mixaria não, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver. O atacante que voltaria a ser titular na partida após ser poupado, já foi poupado, do primeiro tempo contra o Palmeiras. Ele não foi poupado do primeiro tempo contra o Palmeiras. Ele foi poupado do jogo inteiro, entrou no final. Em razão de uma tendinite, continua com dores e fica em Santos, em tratamento. A expectativa é que ele esteja disponível contra o Corinthians na quinta, dia 22, às 7h30 na Vila Belmiro. A informação foi divulgada pelo De Olho no Peixe. Nem vou falar de Olho no Peixe, cara, porque eu comecei a fazer vídeo, e a gente tem que dar moral pra cara que a gente encontra na rua e a gente vê que é gente boa. Então, já encontrei na rua o Cid, do Papo Santástico, gente boa. Quem for santista pode seguir Cid, do Papo Santástico, top. Aí eu falei com o Lipão, que é do Aliado dos Santistas. Puta, o cara, gente boa pra caramba. Tu vê o cara cheio de marra lá, pá, grandão, não sei o quê. Pô, tu vai falar com o cara, gente boa pra caramba. Lipão, Aliado dos Santistas, show. Gostei do maluco. E o Robson, que é do Pode Pá do Peixe. O Robson no Pode Pá do Peixe. Então, eu não consegui falar com todos, né? Tô falando que eu falei que esses 3 caras, gente boa. Aí tem outros aí, que nem esses puxa-saco do Neymar, cara. Pô, vi um aí na sexta-feira, passei do lado do cara, troca uma ideia, o cara olha pra tua cara e faz assim, ó. Olha nem pra tua cara, quer que tu vá pra PQP. Então, irmão, eu sei que os caras têm seguidor, que os caras são grandes, mas eu acho que gente é gente. Vamos supor, tenho 3 mil seguidores. Então quer dizer que se eu tiver 3 milhões, quem tiver 1.000 ou 2.000 seguidores não vale nada. Eu não posso nem olhar pra cara da pessoa, entendeu? E teve outro aí de Olho no Peixe também, que eu tava fazendo um vídeo lá no CT, e ele tava do meu lado também. Aí o que eu faço, cara? A gente dá só assim, só troca uma ideinha assim, só fala alguma coisa pra ver o cara, né? Aí tava do lado do cara, falei que o cara, a mesma coisa, o cara nem olhou pra minha cara. Então, cara,
beleza, de olho no peixe. Seguia, gostava, mas não dou moral mais não, beleza? Então já estou falando aqui. Os caras que eu vejo que é gente boa, eu troco ideia e dou moral. Os que eu vejo que não... Que, tipo assim, que se acha, velho. Entendeu? Se acha... A gente não é melhor que ninguém, mano. Tem cara que se acha aí, velho. Lê os comentários, vamos lá. Então, sobre o Evânio aí falando do Gabigol, acabei de ler a matéria. E pelo que eu entendi, vão poupar o Gabigol por dor. Então pensa assim, o que eles pensaram? A gente vai jogar contra o Guarani, tem que ganhar, beleza, mas o Guarani é um pouco mais fraco, pode ser que a gente dê conta, né? Vamos poupar o Gabigol contra o Corinthians. Então, se for para poupar o Gabigol, para não piorar uma possível lesão e jogar 100% contra o Corinthians, não entrar se arrastando, então beleza. Vamos lá. Supremo é o povo, sem Gabigol, amanhã de novo. Combinou, hein? Ó, Supremo é o povo, sem Gabigol, amanhã de novo. Aí, Supremo, deu certo aí, hein? Celso Martins, seguiu o criador da live. Obrigado, Celso. Adailson Cavalieri, vai Corinthians. Calma, calma. Adilson, vocês jogam, tá aberto aqui, vocês jogam, deixa eu ver, amanhã contra o São Paulo na Neoquímica Arena. Então aí beleza, vai Corinthians aí pra tu, pode torcer pro teu time, ganhar do São Paulo, beleza, aí já deixa um clima legal na arena pra nós, né, depois. Só que semana que vem não, hein? Semana que vem não, hein? Semana que vem vai peixão, irmão. Tamo junto, segue aí. Leozinho, qual o melhor jogador do Santos hoje? Cara, eu gosto do Arão. Não posso falar que é o melhor jogador, mas eu gosto do Arão, né? Tem jogadores aí que são importantes para o Santos. O Arão é importante, o Barreal é importante, o Brazão, cara, é muito importante, né? O Igor Vinícius é muito importante, não jogou bem agora. Contra o Palmeiras não jogou bem, não. Infelizmente, contra o Palmeiras, o Santos perdeu as duas laterais, né? Lixo. Mas o Igor Vinícius eu gosto dele. Então tem jogadores que a gente gosta, né? Mas o mais importante eu não consigo nem falar. Ou o melhor, né? Vamos lá. Luciano Magre, se machucou. Não, se machucou não, ele tá sendo poupado, cara. Eu acho que até no primeiro jogo ele entrou meio que, parece que no sacrifício, né? Nicolas Silva, ou o Santos está zicado, ou é muito corpo mole. Cara, não é que o Santos... não é que o Santos está zicado e nem corpo mole, é que a gente não tem presidente, entendeu? A gente não tem presidente. Então, o que o presidente faz? Ele tenta gastar a grana do Santos da pior maneira, que é para ferrar o Santos e ele ver esse esqueminha de SAF aí. Porque, meu irmão, se esse presidente do Santos, esse Marcelo Teixeira, se meter no meio dessa SAF, cara, tá de sacanagem, né? O cara fudendo o Santos e ainda quer se meter de SAF. Vamos lá. Luciano Magri, Gabigol não vai jogar, parece que machucou a costela. Cara, o que falaram aqui é dores. Quer ver? Falou aqui, ó. Tendinite. Ele está em razão de uma tendinite. Não sei onde é, não sei o que é. Eu sei que é tendinite, a palavra é essa. Não fala se é panturrilha, na baga do pescoço, na barriga, não sei. No bolso, não sei. Mas tá falando tendinite. Pode ser do tendão, não sei. Posso estar falando besteira. Isaqueu. Boa noite, irmão. Boa noite, Isaqueu. Top. Leozinho. Está fora mesmo, lesionado. Então, mas é igual eu tô falando. Se for para poupar para jogar contra o Corinthians e entrar 100%, tá valendo. Só não pode entrar contra o Corinthians meia bomba, né, cara? Entendeu? Porque qual o jogador aí que o Santos compra que vem, que joga, que tá disponível? Cara, nenhum. Entendeu? Você vê aí, Zé Rafael veio para fazer cirurgia na coluna. Cara, o Marcelo Teixeira, cara, ele teve a coragem de comprar um jogador que ia fazer uma cirurgia na coluna. Nunca teve esse tipo de cirurgia no jogador, nunca, zero. A primeira vez que teve um jogador para fazer uma cirurgia na coluna, não sabia nem se o cara ia jogar futebol. O cara pensou em se aposentar. Sabe o que o Marcelo Teixeira falou? Pô, Zé Rafael, tu quer se aposentar? Não, peraí. Eu vou fazer o contrato aqui contigo. Assinou.
Aí ele fez a cirurgia, conseguiu jogar. Fez até partidas boas, tá? Não jogou bem agora, mas eu gosto dele, fez partida boa. Mas não é por gostar ou não, é o risco. Como é que tu compra um cara que vai fazer uma cirurgia na coluna? Entendeu? Aí o outro, o Arão, também gosto, tá jogando bem, tá representando, mas veio machucado também. Aí vamos falar do Neymar, veio machucado também. Gabriel, uma partida, já tá parando aí, ó, tá machucado. Quem mais? Teve uns zagueiros aí também que o Santos contratou, também vieram machucados, entendeu? Então, é isso que o Santos faz, cara. É comprar cara zoado. Tiquinho, né? Tiquinho nunca jogou bem esse barriga de bosta aí. Beleza, vamos lá. Lucas Albuquerque, boa noite. Boa noite, Lucas. Tamo junto. FK, Juninho Capixaba tá vindo pro Santos? Cara, eu vi essa informação. Não sei nem se o cara é bom, mas só te falo um esquema. Se o cara for bom e tiver bem fisicamente, não vem, beleza? Se esse Juninho Capixaba for bom e tiver bem fisicamente, ele não vem. Qual as condições para o cara vir? Machucado, gordo, valor alto, é isso, entendeu? Bom, agora o dinheiro do SUS, ó, vai sumir. Vai sumir. Elber, Michael vai vir para o Santos? Olha, eu acho que sim, hein? O problema do Michael é o salário alto. Por quê? Porque todos os times, quando igual, dá exemplo do Gabigol, recebe 3 milhões e 300, se eu não me engano, pelo Cruzeiro. Aí ele ia ficar no banco. Então o que o Cruzeiro fez? Emprestou para o Santos, o Santos vai pagar metade do salário. Porque, se eu não me engano, o Gabigol, ele recebia na faixa de 2 milhões e meio do Cruzeiro, o resto era luvas, né? Então ele vai pagar metade do salário. O Santos está pagando aí mais ou menos entre 1 milhão 250 e 1 milhão e meio para o Gabigol. O resto quem paga é o Cruzeiro. Já o Michel não, o Flamengo é muita soberba, né? A Globo jogou eles lá em cima. Então, eles falaram, olha, jogador nosso, se for para emprestar, é só pelo valor do salário. Não quer pagar o salário inteiro, não leva. Então, o Santos estava querendo que o Flamengo pagasse uma parte, o Flamengo falou que não. Se for para pagar uma parte, deixa ele aí. E esse era o impasse. Aí talvez o Santos pague o salário dele todo aí, se for até 1 milhão e meio, e traz. Sobre o Michel, eu gosto. Eu acho um jogador bom, porque estavam querendo trazer o Rony. E entre o Michel e o Rony, cara, não tenho dúvida que é o Michel, né? O salário do Rony não era baixo, não. Juninho Barber, né? Porra, Barber. Desculpa, pessoa que corta cabelo. Cara, eu não sou bom em inglês, então quando coloca essas palavras em inglês aí eu me perco mesmo. Mas é o Juninho que corta cabelo. Baby, Barber? Acho que é isso, né? Matheus Xavier e Nadson tem que subir para o profissional. Matheus Xavier, cara, sem dúvida, esse moleque já era para estar no Santos, ó. Por que ele não está no Santos ainda? Assim, porque eles contratam um monte de lixo e eles querem que os lixos joguem. Porque se os lixos não jogar, não justifica a compra. Tu entendeu? Então fica queimando a base para colocar lixo. Outro exemplo é o Bom Tempo. O Bom Tempo já era para estar jogando no time titular. Por que não estava jogando? Porque eles contrataram Zé Rafael machucado, Arão machucado, Vitor Hugo encostado do Flamengo e todos estão na frente do moleque que estava jogando bem, tá? Mas só para deixar claro, eu gosto do Arão, eu gosto do Zé Rafael, Vitor Hugo, eu acho que o Bom Tempo está bem acima dele. Só que como é nosso, os caras não dão valor, beleza? Mas e outro, o Nadson. O Nadson eu acho bom, hein? O Nadson é bom. O problema, gente, é que ele, eu acho que tem apenas 16 anos. E quando eu vi ele muito baixinho, muito pequeno, né? Aí eu falei, se ele já tiver ali seus 18, 19, 20 anos, com esse tamanho, complicou, porque ele é muito pequeno, né? Só que me disseram que ele tem 16 anos. Então, com 16 anos, ok. 17, 18, ele vai ganhar um pouco mais de corpo, um pouco mais de altura e com certeza esse moleque vai para o profissional e vai dar trabalho. Nadson é bom, gostei dele. Lucas Albuquerque, Gabigol não vai para o jogo amanhã. Bom poupar. Bom poupar. Não é nem que tá machucado, cara. É bom poupar mesmo. Entendeu? Pra, tipo, não perder mais pra frente, né? Ver os comentários aqui onde eu parei. Juninho falando do Matheus Xavier. Isaac. Michel está no Santos, Então, é o que eu tô te falando. Sobre o salário, né? Palmeiras, o pesado dando um oi aí, irmão. Beleza? Obrigadão por estar na nossa live aí.
Tamo junto. Lembrando que não é, sou santista, falo do Santos, mas outros podem comentar e tirar onda, que é para resenha mesmo. Só não pode perder a linha, Beleza? Celinho, vai perder o que? O Peixão pro Guarani? Não, vamos ganhar. Nicolas, qual time tá pior no Paulistão? Cara, se for dos grandes aí, acho que é o São Paulo, né? Da tabela aí, ó. Deixa eu ver a tabela aqui, tá aqui também. Mas eu acho que é o São Paulo. É o São Paulo. Mas vai ter clássico aí São Paulo e Corinthians, né? Os dois estão com 3 pontos. Inclusive o Santos também. Só que o Santos está com 3 pontos, joga com o Guarani. São Paulo e Corinthians estão com 3 pontos e é clássico. Quem ganhar vai para 6, top. Quem perder já vai se afundando. Se empatar também não vai mudar muita coisa não. Porque eu tô vendo que o Velo está em sexto com 4 pontos. Então, quem empatar aí vai ficar em sétimo. Beleza? Cláudio Carlos Felisberto. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Por que o Santos não contrata o Juninho Capixaba? Pô, um bom jogador. Então, estamos falando dele aí agora. Eu não conheço, não sei quem é. Como você está falando que é um bom jogador, Matheus, obrigado pelo presente. Valeu, irmão. Obrigadão, cara. Como você está falando que é um bom jogador, eu já estou com medo, porque o Santos não contrata bom jogador. Entendeu? E se contratar, cara, é 3 vezes o salário que o cara recebia. Opa, obrigado, irmão. Obrigadão, Matheus. Obrigado pelo presente. E se o Santos contratar o cara, é porque o cara tá com algum BO. Não tem jeito, cara. Infelizmente, eu não confio na diretoria do Santos, eu não confio no presidente do Santos. Eu acho que só faz mau negócio. Quando contrata um jogador bom, é o valor muito alto, ou tá machucado, ou tá encostado, e ele só tá ferrando o Santos. Porque eu falo, se ele não vendesse os jogadores que ele vendeu, o Santos estaria melhor. Ele vendeu Joaquim, ele vendeu Jair, olha a zaga que a gente tinha, Joaquim e Jair. Aí ele vendeu o Lucas Meirelles, aí agora vendeu o Souza, entendeu? Então, essa molecada era para estar ajudando o Santos, entendeu? E ele tá, ó, dispensando. Aí tem gente que fala assim, mas ele tá dispensando porque tem que pagar a conta. As contas que ele fez, tu entendeu? Você sabe quanto que ele paga? Quanto que ele paga não, Marcelo Teixeira não paga nada. Quanto que eu e os torcedores do Santos pagamos pelo Bilal? 1.300.000, cara. 1.300.000 pelo Bilal. 1.500.000, Tiquinho. 1 milhão, Mike. 1 milhão e tanto aí do Furk, né, que fizeram uns acordos ali. Agora logo, logo vai tomar um transfer ban, sabe de quem? Do Baço. Tudo jogador que não jogam. Tudo reserva. Tudo tranqueira. Aí tem que vender Souza, tem que vender Lucas Meirelles, tem que vender Jair. Pra quê? Pra pagar esses caras. Sabe o Jair, aquele zagueiro que o Santos tinha que deu pro Botafogo? Sabe em troca de quem? Tiquinho e Patrick. Vocês acham que Tiquinho e Patrick é melhor que Jair? Imagina o Jair na nossa zaga, a gente não ia ter problema. Ia ganhar dinheiro, porque esse moleque ia pra seleção, o Santos ia ganhar 3 vezes mais. Só que não. Deu pro Botafogo, o Botafogo enrolou o Santos, mandou o Tiquinho pra cá com salário de 1,5 milhão. Aí o Santos tinha uma dívida com o Atlético Mineiro, né? Foi o Atlético Mineiro, do Patrick. Aí o Botafogo falou, não, a gente paga a dívida lá do Atlético Mineiro. Aí enrolaram o Santos. Simples, perdeu tudo. Vamos lá. JVX Oliver. Sou corintiano, mas gosto do seu conteúdo. Muito top. Bem melhor do que o do Léo. Quem tá falando aqui é JVX Oliveira. Então, menino é corintiano, é igual eu falo, cara. Aqui a gente fala abertamente de todos os clubes aí, é que eu não tenho informações desse clube. Gostaria de mais para frente conseguir pesquisar e falar dos outros clubes também. Mas, lembrando, para mim falar do Corinthians, eu tenho que estar com a camisa do Santos. Por quê? Porque quando um corintiano vê a minha live e fala assim, não, o cara viu uma notícia, tá passando. Ou, quando eu estiver falando algo ruim, o cara vai falar, porra, você tá falando algo ruim, eu tenho que saber se é verdade, se não é. Agora, às vezes, vamos supor, eu vou falar do Corinthians com a camisa do Corinthians. Quando o corintiano vê, vai falar, caramba, aconteceu. Os cara vai achar que é verdade. Que ele vai achar que é um corintiano falando, sendo que não é.
Então, quando a gente for falar de outro clube, ou a gente tem que estar com a camisa neutra, né? Ou com a camisa do nosso clube, que é para a informação chegar certa para aquele público, né? Porque a gente sabe aí que tem cara que vai fazer live que usa a camisa de 2 clubes, né? Vai falar do Santos, falar com a camisa do Santos, vai falar de outro clube e usa a camisa do outro clube. Isso, para mim, é errado, né? Tá enganando o seu público, né? Então, acho errado. Mas obrigado, irmão. JVX Oliveira, por estar seguindo nós aí, comentando. Obrigadão, irmão. E o dia que quiser participar, dá um toque. A gente faz live junto. Locks. Eu vou ver Santos e Corinthians pela primeira vez. Ô, irmão, tu não é da Baixada? Cara, já vi várias vezes esse clássico, hein? Já vi várias vezes. E graças a Deus consegui comprar um ingresso de novo. E vou estar lá, né? Aí quem quiser no dia também vou fazer live. Aí vou fazer live fora do estádio. Vou fazer live dentro do estádio. Quem tiver fora do estádio me ver, pô, é maior satisfação para mim. É igual eu tava fazendo a live e o cara, pô, Edinho, cara, eu vejo tuas lives lá de casa, pô, é maior satisfação. Então, quando eu estiver fazendo live que me vê, pô, troca uma ideia, fechou? Eu vi o pessoal da Embaixada do Santos em Sorocaba, veio falar comigo, pô, gente boa. Então, é isso aí, gente. Quando vê em qualquer lugar, troca uma ideia aí, beleza? Cria de Queimados. O Rony vai pro Santos, cara, se Deus quiser não, hein? Se Deus quiser não. Por quê? Porque o Rony, o Atlético Mineiro, estava querendo que o Santos comprasse ele e o Santos ia gastar uma bala nele aí. Eu acho que era eu acho que eram 2,5 milhões de dólar. Pô, ia dar na faixa aí de, sei lá, 13, 14 milhões, sendo que era um dinheiro que o Santos ia investir e fora o salário dele, né? O salário dele é, sei lá, quase 1,5 milhão. Então o Santos ia dar esse dinheiro para o Atlético e o Santos não ia recuperar nunca. Porque o cara ia ficar aqui até o final do contrato, o Santos pagando 1 milhão e pouco para ele, não sei se ia estar jogando titular esse tempo, se não ia, e não ia vender. Entendeu? Então é interessante comprar jogador que possa ter mercado, e o Rony não tem, tanto que ele está lá encostado. Menino falando que vai ver o Santos pela primeira vez, o rapaz falando que prefere meus conteúdos que o do Léo, obrigado. Vou ver o Corinthians pela primeira vez, top. Gente, quem estiver assistindo, se der para seguir nós aí, compartilhar, né? Eu agradeço. Obrigadão. Sam.Vidal. Parece que o Santos vai comprar o Michael. Sim, sim. Por quê? Porque é que a gente não sabe, né, cara? Só quando desenrolar. O contrato do Bilal não está esclarecido até hoje. Para você ter uma ideia, hein? O contrato do Bilal não está esclarecido até hoje, tá? Mas vamos lá. Sobre o Michael, ou o Santos contrata ele pagando o salário dele, né? E com opção de compra, ou o Santos compra ele e aí vai conversar com o jogador, ver o que é melhor a se fazer. Então o Santos está estudando. Vai entrar o dinheiro do Souza aí e o Santos vai ver uma forma de jogar esse dinheiro no lixo. Não sei aonde eles vão jogar, né? Não sei qual lixo que eles vão jogar, mas eles vão jogar. Mas sobre o Michel, eu gosto. Se não fizer loucura, eu queria o Michel no Santos. Imagina ali, ataque do Santos. Vai ter Barreal, vai ter, não estou falando o time, tá? Estou falando as opções. Vai ter o Barreal, vai ter o Gabigol, vai ter o Michel, vai ter o Robinho, vai ter Matheus Xavier, né? Cara, Lautaro Cabaleiro, pelo amor de Deus. Ou um cara que eu acho que ajuda bastante o Santos, né? Não só pelos gols, mas está se esforçando, é o Tassiano. É um cara que vai estar ali também. Então eu acho que esses mais experientes aí, Michel, Gabigol e Barreal, mesclando com essa molecada, eu acho que vai dar samba aí, hein? Acho que é bom. Thiago Brito, é loucura o Vojvoda escalar o Lautaro? É loucura. Cara, eu não posso falar o que eu quero porque minha live cai, entendeu? Mas, cara, Lautaro saiu de titular no primeiro jogo. Ruim. Titular no segundo jogo. Ruim. Se esse cara entrar de titular, apesar que o Gabigol já não joga, né? Mas, porra, meu, vai estar o Barreal lá, vai estar o Barreal, o Gabigol não vai jogar. Caralho, velho. Complicou.
Mas sei lá, eu colocava Barreal e Tassiano, velho. Coloca quatro no meio, coloca 4 atrás, faz aquele 4-4-2 e pronto. Lautaro, Cabadeiro, não vale, cara. Deus do céu. É só... E outro, hein? Era para devolver o Lautaro, os caras seguram. Pelo amor de Deus. Isaac, jogador ruim do Santos é esse João Schmidt, Adinho. Não é, Isaac. Olha, vou falar para tu. Teve um tempo que eu estava querendo que o João Schmidt até saísse, que ele estava pisando a bola. Só que o João Schmidt, ele é o carregador de piano. É aquele cara que ele não... muitos da torcida não vê ele jogando. Ele faz o trabalho sujo, né? É assim que se fala. Mas o João Schmidt, quando ele não está em campo, a qualidade do meio cai. Por quê? Porque quando ele está em campo, os caras conseguem jogar. Eu lembro que teve uma vez que estava jogando, não lembro qual foi o jogo, mas foi Arão, Zé Rafael e Schmidt. Puta, o Zé Rafael e o Arão jogaram muito. Mas por quê? Porque o Schmidt fazia o trabalhinho sujo. Aí teve um dia que o Schmidt não jogou, porque estava suspenso, ou foi opção do técnico. Pronto, os dois pararam de jogar. Entendeu por quê? Esse maluco, esse Schmidt, cara, quando tu tá na vila lá, tu vê. Vamos supor, tem um escanteio pro Santos. A zaga tira, pega aquele contra-ataque, ele é o cara que quebra. Ele é o cara que segura, que não deixa o contra-ataque formar um contra-ataque, entendeu? Então, tem que ter esse tipo de jogador. Senão complica, pô. Nicolas, palpite para amanhã. Eu acho que um 2-1 Peixão. É difícil essa zaga passar em branco, hein? Zaga do Santos passar em branco. Eu acho que um 2-1 Santos tá ótimo. Santos Oficial, boa noite, meu amigo. Boa noite, irmão. Obrigadão por estar comentando. Alessandro, Michel vem mesmo? Cara, eu acho que sim, hein? Vamos esperar. Cara, eu tô esquecendo, hein? Amanhã, acho que o menino joga, hein? E o cara tá empolgado. Gabriel Menino, quando jogava nas outras equipes, nunca me interessei pelo futebol dele. Porém, eu vi a entrevista dele e na entrevista dele ele tá muito empolgado. Inclusive falando em seleção brasileira. E é bom a gente ver um jogador falando assim. Por quê? Porque a gente vê que ele está empolgado, ele quer mostrar serviço. Inclusive falou que queria jogar até na lateral direita. Mas eu prefiro que o Igor Vinícius entre bem, né? Porque o Igor Vinícius também é bom. Então, o Igor Vinícius entre bem e o Gabriel Menino joga pelo meio. E ele bate umas faltas, hein? O Santos está sem batedor de falta aí. Santos Oficial, queria te falar uma pergunta, queria sua opinião. Você aceitaria novamente o Otero no Santos? Cara, braços abertos. O Otero nunca era para ter saído. Vocês sabem por que o Otero saiu? O Otero saiu porque o salário dele era muito baixo, entendeu? E os caras não dão valor para esse jogador. O Otero, ele veio para o Santos e ele fez um acordo para ganhar apenas, não para gente é muito dinheiro, mas para o jogador é pouco. Apenas 50 mil. O salário do Otero era 50 mil. Aí sabe o que eles fizeram? Eles mandaram o Otero embora porque esse contrato era por um período e depois tinha que ter uma valorização. Então, provavelmente, ia subir para uns 300. O time que levou o Otero, eu não lembro se foi Nacional, alguma coisa assim, não lembro o nome do time, ofereceu para o Otero 210 mil, uma coisa assim. O Otero foi. Era só o Santos falar assim, Otero, eu te dou 200. O Otero ficava. Ele queria ficar no Santos. A família dele estava aqui. Ele falou, eu quero ficar no Santos. Aí sabe o que o Santos fez? Deixou o cara embora. Aí dispensou o Otero, que ganhava 50 mil e ia ser valorizado, para trazer o Tassiano por 32 milhões e 1 milhão por mês. O Tassiano até que agora está desenrolando, mas quando chegou, né? Quando chegou não vale a pena o investimento. Mas era melhor ter ficado com o Otero. E eu gostaria do Otero de volta, assim. Mateus, _25. Paulistão é do peixe. Sim, Paulistão é do peixe. Vamos lá, vamos pensar positivo. Deixa aí, depois eu ponho. Celinho. Os Gambá vai perder, Edinho? Os Gambás vai perder, Edinho. Não meu Santos. No caso, eu acho que ele está falando que o São Paulo vai ganhar amanhã, isso? E o Peixão também? Tá ótimo. No clássico ali, é igual eu falei, os dois têm 3 pontos. Se um ganhar, o outro roda, né? Fica com 3. E se der empate, morre os dois abraçadinhos ali, com 4 pontos. Tomara que o Santos ganhe. Vai para 6, né? 2 vitórias em 3 jogos, tá ótimo. Uma derrota apenas de um clássico.
Depois a gente tem o Corinthians. Eu acho que o São Paulo também é na Vila, hein? Eu sei que o Corinthians é aqui. Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui. Mas eu acho que o São Paulo também é na Vila, Santos e São Paulo. Que o Santos jogou com o Palmeiras lá. Aí vai jogar com o Corinthians. Não. Santos com o São Paulo é no Morumbi. Então o Santos jogou com o Palmeiras em Barueri, Corinthians na Vila e o São Paulo no Morumbi. Não tem problema. Morumbi é nosso, Morumbi é nosso. David Leonardo. Brasil acabou de ser bicampeão mundial da Kings League. Opa, o Neymar tá contente aí, hein? Neymar tá contente. Se eu não me engano, foi nessa Kings League aí que o Messi queria ir. Não sei se ele acabou indo, né? Mas parece que o Neymar ainda brincou que ia ver se tinha um lugar para ele. Se eu não me engano, o Messi falou que queria estar lá. É que eu não acompanho muito Kings League, né? Mas é legal, para quem gosta é legal. Vamos lá. Pessoal mandando presente, Matheus, obrigado. David Leonardo, Brasil ganhou a Copa. Santos Oficial. Santos Oficial mandou um presente. Obrigado, irmão. Obrigadão. Matheus, Marcelo Fernandes vai rebaixar a Ponte Preta pro A2. Ah, o Marcelo Fernandes está lá, né? Já rebaixou o Santos. Rebaixar a Ponte Preta é moleza. Leonardo Lisboa. Mano, sou santista. Show. Nós. O Wilsinho compartilhou o vídeo da live. Obrigado, Wilsinho. Obrigado, irmão. Nicolas. Quem entra no quinto time maior de São Paulo? Aí é o Red Bull, né, cara? Aí não tem jeito, é o Red Bull. Tem gente falando do Mirassol. Mirassol surgiu como muitos outros aí, né? Vamos ver se mantém. De uma coisa eu tinha certeza, né? Tinha muito jogador que fechou um conjunto bom ali no Mirassol e que seriam vendidos, né? Ia sair, como a gente previu, saíram. Agora, o que o Mirassol vai fazer? Vai pegar o dinheiro que eles ganharam, vai pegar o investimento da Libertadores, vai vender os jogadores que deram certo, vai trazer um monte de tranqueira e vai fazer igual o Santos, né? Jogar dinheiro no lixo. Jonathan, qual o Michel... quando o Michel vai vir? Cara, não tem como saber. Mas assim que começar a aparecer as primeiras notícias, a gente vai estar postando. É porque surge muita conversinha, né, cara? Aí é chato ficar falando, que nem o Rony. Tinha gente, o Rony fechou. Quando eu fiz minhas lives, eu falava, pô, gente, aí todo mundo, o Rony já fechou. Cara, eu falei, desculpa, eu não vou falar que fechou, porque eu ainda não vi assinando, não vi treinando, entendeu? Então, vamos esperar. E até agora nada. Só que se vocês forem pesquisar, tem muita live aí, influência falando que o Rony já tinha fechado. Sansonite, é isso? O que você acha da proposta de 2 bilhões de reais da família colombiana? Primeiro, que eu não acho legal uma família colombiana para uma SAF do Santos, ou a família Neymar ou os caras lá da Arábia, ok? Se for aqui da América do Sul, não acho legal, tá? Porque, vamos supor, todos os caras, time inglês sendo comprado pelos árabes, é time francês sendo comprado pelos árabes, é time brasileiro aqui, aí chega o Santos, vai ser comprado pela uma família da Colômbia. Não acho legal. E detalhe, tá? Estão falando em 2 bilhões. A Portuguesa de São Paulo, o valor envolve 1 bilhão, 1 bilhão e 200, uma coisa assim, a Portuguesa de São Paulo. Portuguesa de São Paulo não tem nem divisão para jogar no futebol nacional, joga apenas o Paulista, um time que não tem nome, não tem expressão nenhuma, né? E compraram por 1 bilhão e 200. Vai me dizer que o Santos vale 1 bilhão, 2? O Santos, para ser vendido aí, cara, eu, como santista, falo, tinha que ser uns 10 bilhões, uns 10. Fala assim, não vale, então não vende. Então não vende. Entendeu? 1 bilhão, cara, é vergonha vender um clube como o Santos por 1 bilhão. Isso é faturamento de time. Entendeu? Tem time que no ano fatura isso. Você acha que o Santos vale o faturamento de um time? Você tá de brincadeira, pô. A história que o Santos tem ser vendido pelo valor de faturamento anual de um clube, tá de sacanagem.
Memphis, Corinthians tá mal. Então, amanhã tem clássico aí, meu. Que eu falei, qual dos dois perder, Corinthians ou São Paulo, vai ficar chato, hein? São Paulo já ganhou o último jogo aí no último minuto, né? Parece que aos 80 o Luciano acertou um chute meio doido aí. Senão, tava com 1 ponto no campeonato. Vidal, vou ver o jogo amanhã. Show, show, moleque. Amanhã eu vou ficar em casa, mas contra o Corinthians, eu tô falando para vocês. Vou lá assistir o jogo, vai ter live. Da última vez contra o Novo Horizontino, eu fiz umas lives lá. Inclusive, nas minhas 2 lives, eu consegui pegar os 2 gols ao vivo, né? Os 2 gols ao vivo do Santos aí, Tassiano e Gabigol. Então, quem não estiver assistindo o jogo do Santos, fica ligado na live aí que sempre vai ter. Um cara frenha, é isso? Tu meteu o antigo escudo do Primavera. Bom, se estiver falando aqui da tabela, eu só printei a tabela e joguei lá, tá? Não foi eu que fiz nada não, cara. Só printei e joguei lá. Printei para pegar para pegar ali a pontuação. Deixa eu ver se acabou os jogos aí. O Palmeiras estava ganhando de 1-0, né? Deixa eu ver como é que terminou aqui. Eu acho que terminou. Quer dizer, eu acho que terminou assim, 1-0 Palmeiras, né? Deixa eu ver se atualiza alguma coisa. Tcharam, voltar aqui. Isso mesmo, aqui tá assim. 1-0 Palmeiras. Capivariense 2-0 na Ponte Preta. Portuguesa 2-0 no Velo. E o Primavera, que se eu não me engano foi o time que ganhou do Mirassol, agora perdeu para o Novo Horizontino de 4-3. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ver, como que é? Não é pegadinha, como é que fala quando acontece? Videocassetada. Eu vou ver videocassetada aqui em casa, mas beleza, vamos lá. Anderson Souza. Boa noite, eu também quero o Michael no Santos. Pô, eu também quero, cara. Se o Santos fechar, vai ser bom. João, por que Gabigol não vai pro jogo? Porque estão poupando para ver se ele joga aí contra o Corinthians. Mas é igual eu falei, jogou um jogo, já estão poupando o cara. Já tá sentindo dorzinha. Tá de sacanagem, né? Santos é a enfermaria do futebol. Aldomira. Olá, amigo. Boa noite, tamo junto. Boa noite, irmão. Tamo junto aí. Leandro. A gente pensa que o Lautaro não tá nem em campo. O Leandro Oliveira. Cara. É um jogador a menos. Vou te falar que teve jogo na Vila aqui que eu tava assistindo e quando eu cheguei em casa, que eu vi os comentaristas falando dele, eu falei, pô, tava lá, cara. Esse cara jogou, nem me liguei. Pelo amor de Deus. Anderson. Ele é pouca mídia e muito futebol. Deixa eu ver aqui. Ah, tá falando do Michel. O Anderson falou que o Michel é pouca mídia e muito futebol. Concordo, pô. Sorvete, né? Beleza. Então, eu concordo com o Anderson. Eu gostaria de ver o Michel no Santos. E como ele tá falando, o Michel é pouca mídia e muito futebol. Não é aquele cara midiático, né? Que você vê aí os repórteres fazendo matéria do cara. Mas o cara, quando entra em campo, resolve. E eu gosto dele. Isaac. Titular é Zé Rafael, William e Gabriel Menino. Show, 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 show. Zé Rafael, Ilharão e Gabriel Menino. Pô, Gabriel Menino, eu acho que o cara veio com sede, hein? Camisa do Santos desde criança, falando que torcia pro Santos. O pai torce pro Santos. Então, vamos torcer para que esse cara arrebente aí, cara. Eu acho que vai dar bom. Leandro Oliveira. Leandro Oliveira, acho que o Zé Rafael tá matando em campo. Então, o Zé Rafael, ele tava bem, ele entrou mal agora, mas ele tá pesado. Eu vou torcer para que ele esteja assim, porque tá fora de ritmo, né? Não tá com físico bom, mas o Zé Rafael, quando ele tá com físico bom, ele representa, cara, não é ruim não. Zé Rafael, Arão,
os meia volante ali, né? Zé Rafael, Arão, Bom Tempo, Gabriel Menino, aí tem o Roleiser, que é, né, um pouquinho mais para frente. Vai dar trabalho, hein? Vai dar trabalho. Leozinho, 3-1 Santos. Show. Aí sim. Wilsinho, vamos golear as galinhas verdes. Golear as galinhas verdes é ótimo. Henriquez. Tá louco, irmão? 50 mil é muito pouco. Tá falando se estiver falando do Otero, era isso. O salário do Otero era 50 mil. Por isso que eu tô te falando, deixaram o cara sair. Eu penso assim, a valorização dele, pô, jogador como Otero, no mínimo aí os caras pagam 300 conto, né? E se o cara pede isso, tinha que pagar por quê? Porque ele já jogou um ano com salário de 50 mil, pô. Sacanagem, né? Quando o cara pede uma valorização, os caras deixam ele sair. Leandro, se o Otero tivesse no Santos ainda, já teria feito uns 8 gols de falta só no Brasileiro. Pô, Otero, aquelas faltas dele, você é doido. Lembra naquele jogo? Ele bateu uma, quase fez o gol, o goleiro defendeu. Puta, ele bateu a outra igual, o bagulho foi onde ele queria. E as faltas do Otero é bonita, né, cara? Não é aquele chute que tu vê os caras igual, ou que desvia, não. O bagulho vai, ó. Olha, eu tô vendo aqui, ó, outro cara que eu sigo, tô falando com vocês, apareceu uma mensagem ali. Lucas Mussetti, é um cara que eu gosto, eu acompanho, sempre é um cara centrado, não é aquele cara que sai falando o que vê, né? E eu vi que ele tá falando ali que tá saindo a negociação do deve estar lançando aí. Então, não vão olhar agora, beleza? Continua na live aí. Depois vocês podem olhar. Lucas Mussetti é um cara que eu acho top. Não conheço pessoalmente, igual eu falei para vocês. Já tive experiências ruins aí com um cara de olho no peixe, com um cara passa do Neymar, né? Que era o que estava no vídeo lá que eu fiz lá no... como que é aquele lá? Pedro Lopes, né? Pedro Lopes, então... Não vou falar que os caras xingou, não. Mas é cara que tu vê que não dá muita audiência para quem vai falar com eles, né? Agora, o Lucas Mussetti nunca vi ele na real, mas acompanho os vídeos dele. Vamos ver quando eu ver ele, né? Às vezes tu vê o cara na rua aí, tu muda de opinião. Mas, cada um. Latrell é boa, hein, mano? Olha o nome do cara, Latrell. Vamos lá. Deixa eu ver o comentário dele aqui. Latrell. Spencer. E aí, Santista? Show. E aí, raio de sol? Pô, tá de sacanagem? Manda um abraço aí. Ô, Latrell. Tamo junto, irmão. Não quero ficar de cadeira de roda, não. A conversa é essa aí, filho. Negócio de raio de sol, de não sei o quê. Daqui a pouco o cara tá dançando com aquelas luzinhas aí. E olha que eu fui tava numa festa de uma sobrinha minha, aí tinha aqueles bastão de luz. Aí tocou a música do Latrell, a gente dançou lá. Show. Tamo junto, irmão. É isso aí, tem que brincar, tirar onda mesmo. Celinho, Edinho, os Bambis vão ganhar dos Gambá e meu Santos vai ganhar do Guarani. Entendeu, mano? Deus te ouça, cara. Tô torcendo para que sair. Eu tô torcendo para isso aí, que o Santos consiga esses 3 pontos amanhã e que um dos dois ganhando, o outro roda, né? E igual eu falei, se empata, cada um fica com 4, o Santos vai para 6, ainda atropela os dois. Tamo junto. Vitor Boaventura. Ixi, peida, que negócio é esse aí, filho? João, por que o Gabigol não vai pro jogo? Porque sentiu uma tendinite. Aí pouparam ele para poder jogar contra o Corinthians, com medo de perder ele pro Clássico. Giz, você está equivocado e passando a informação incorreta. Então você pode falar aí o que eu estou equivocado, o que eu leio e a gente debate sobre isso, tá bom?
como eu sempre digo, aqui eu não tenho todas as informações, eu falo que a gente vê de uns caras aí que tem fontes, né? Mas aqui é uma resenha, é uma brincadeira, aqui a gente não tem uma apuração de dentro do Santos, então a gente vai vendo informações que a gente tem por aí, passando para vocês de uma forma mais descontraída e brincando, beleza? Mas fala aí, Giz, comenta aí. Diogo, tá falando merda, mano. Sem problema. Depois você comenta sobre o que eu tô falando, que a gente troca ideia também. Cauã, 10 milhões? Tá, poxa. Se tiver falando do valor do Santos, é o que eu acho que tinha que ser vendido. Vai vender pelo quê? Pelo valor que a Portuguesa foi vendida? A Portuguesa foi vendida por 1 bilhão e 200. Tu acha que o Santos vale o que a Portuguesa vale? Tá no mesmo patamar, a Portuguesa de São Paulo? Tu achar isso? Diogo, 1 bi para investir e 1 bi para quitar as dívidas. E tu acha que 2 bilhões paga as dívidas do Santos, tá tudo certo. O Palmeiras gastou 700 milhões em 2025 e não ganhou nada. O Palmeiras, que já tinha um time arrumado, gastou 700 milhões em 2025 e não ganhou nada. Aí tu quer vender o Santos por 1 bilhão e pagar as dívidas. Você acha isso certo? O Flamengo tem um faturamento de 1,5 bilhão por ano. Aí tu acha que o Santos vale o que o Flamengo ganha em um ano? É essa a cabeça de vocês? Então, quer dizer, o Santos, que é um time fundado em 1912, que tem 3 Libertadores, que tem 2 bi mundial, que nasceu aqui o rei do futebol, que é um time conhecido mundialmente, ele vale o faturamento do Flamengo de um ano. Se tu for santista, cara, repensa. Se tu não for santista, beleza, tem que tirar onda mesmo. Giz, que não vende, tá louco? Você quer continuar assim, cheio de conselheiro roubando e com esse time? Ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou ver se eu consigo colocar uma fotinha que eu fiz hoje. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma fotinha que eu fiz hoje aqui. Só para ter uma ideia, para vocês terem uma ideia. Eu sempre fui contra a SAF. Por que eu sempre fui contra a SAF? Porque eu acho que SAF é sinal de... Ó, aqui, ó. Fotinha aqui para vocês. Aqui, ó. Corinthians, caçado. Tá vendo aqui, ó? Corinthians, saiu. São Paulo, aqui, ó. Saiu. Fez sacanagem no São Paulo. Fez sacanagem. Agora esse aqui, ó. Marcelo Teixeira. Esse aqui, eu não sei como é que funciona lá dentro do Santos. Se o pessoal lá tiver vergonha na cara, tira esse cara. Tu entendeu? Porque as pessoas que estão pedindo SAF, elas pensam assim: ah, vai vir uma SAF e vai mudar tudo. E se esse cara fizer parte da SAF, como é que fica? Hein, Santista? Você tem certeza que esse cara não vai fazer parte da SAF? Esse é meu medo. Tu entendeu? Minha opinião, eu sempre fui contra a SAF. Por que eu sempre fui contra a SAF? Porque SAF, para mim, você está assinando um atestado de incompetência. Porque se tem alguém querendo comprar um clube, é porque aquilo dá lucro. Só que eles não estão administrando bem. Beleza? Beleza. Aí eu falei, pô, é só a gente arrumar um administrador bom, né? Só que esse cara aqui, ele nunca vai sair do Santos. Por quê? Não sei, né? Por que ele não quer sair do Santos? O pai dele foi presidente. Ele foi presidente. Ele vende tudo no Santos. Chegou um jogador bom, ele vende. Entendeu? E ele está preparando o filho. O próximo sucessor dele vai ser o filho. O filho já está lá dentro. Falou que está aprendendo com esse e com aquele. Então, as bosta que esse aqui faz, o filho vai fazer também. Beleza? Inclusive, tem seguidor, ou tem influência dizendo que em 1978, o pai desse cara já vendia jogador do Santos e trazia tranqueira a valor alto. Então, quer dizer, o que o pai desse fez, ele está fazendo e provavelmente o filho também vai fazer. Então, quando alguém me fala assim, tu é a favor de SAF? Cara, o problema é que ele, como presidente, a gente tem uma chance em 1 milhão de tentar tirar ele e a família, beleza? Beleza. Agora, se for uma SAF e ele entrar, ele fazer parte, ou ele comprar, não sei, acabou. Pode torcer para outro time.
entendeu? Porque ele vai mandar e desmandar e fazer o que quer. Então, esse é meu medo, desse cara aqui, ó, se meter numa SAF. Por isso que eu fiz isso aqui, ó. Do Corinthians, fora. Do São Paulo, fora. E ele tá carregando. Tomara que saia também. Esse aqui, ó, se eu não me engano, teve até parente dele aí, envolvido em vendas de camarote de show. Entendeu? Venda de camarote de show. Olha como que funciona esse negócio. Entendeu? Então, a torcida do Santos tem que entender. Se vir uma SAF lá da PQP, né? E os caras quiserem investir no Santos, cara, a marca do Santos é muito grande. Tu entendeu? Agora, se esse aqui se meter na SAF, esquece. Pode torcer para outro time. Pode torcer para outro time. Deixa eu ver onde eu parei aqui os comentários. Eu acho que eu já mostrei para a Gia aí, que comentou o Giz, né? Por quê? Zoeira, boa noite, beleza? Fiquei sabendo que ótimo. Boa noite, beleza? Fiquei sabendo que ótimo. Vai ficar lá o vilão. Não entendi. Mas beleza. Pedro, Braga, São Bernardo, Mirassol e Novo Horizontino. Mais 4 big. Não sei se está falando dos que vão se classificar. José, Claudinho não passou de um sonho, né? Então, o problema do Claudinho é igual eu falo, esse cara aqui, ó. Acho que tá aparecendo para vocês a foto, né? Ele só contrata Gabigol, o Cruzeiro não queria. Vamos lá, Igor Vinícius, São Paulo não queria. Quem mais? Zé Rafael, o Palmeiras não queria. O Arão veio machucado. O Neymar, ele veio que foi um projeto. Tu entendeu? Então, o Claudinho, o time quer. O salário é alto. E para o Claudinho vir, o Santos tinha que bancar ele, comprar ele e trazer ele. Porque o time quer ele. Tu acha que o Santos vai fazer isso? Não vai. Então, se o time, o Zenit, não quiser o Claudinho, aí tem que ver se o outro time do brasileiro também não quer, né? Aí o Santos consegue trazer. Caso contrário, fica difícil. Black. E o Bilal joga quando mesmo? Quando esse cara aqui, ó, levar ele lá pro Santa Cecília, para ele jogar no Santa Cecília, porque no Santos ele não joga. 1.300.000 no lixo. 1.300.000 no lixo. É o Pepe. Primavera e Capivariano tá maior que o Santos. Santos, São Paulo e Corinthians. Não é, irmão. Isso aí é fogo de palha, pelo amor de Deus. O único que ainda está se segurando ali, mas não ganha nada, é o Bragantino. Está se segurando ali, mas não ganha nada, é o Bragantino. Esses times aí são time de uma temporada, pô. Entendeu? Primavera ganhou do Mirassol, já perdeu hoje, entendeu? Então é time que até vai disputar ali, daqui a pouco some, cara. Não entra nessa, não. Não é maior. Você pode até falar, porra, tá numa fase melhor agora, ganhou as partidas, ok, né? Não vou falar que não. Mas maior, não tem como. São Paulo vai ser esses 4 que sempre são e acabou. Fausto, Santos sempre Santos. Show, irmão. Sei lá. 2B no prantos no máximo. 2B? Que é isso? Não sei, não entendi. Obrigado pelo comentário, hein? Tamo junto. Rubi Santos. Caramba. Pô, o TikTok faz um negócio aqui, cara. Detectando atividade. Conclua. Esse TikTok é sacanagem. Aparece uns bagulhinhos aqui pra derrubar a live. Hoje de manhã eu tava fazendo uma live no carro. Carro estacionado, eu fazendo a live. Aí apareceu que eu tinha que desligar a live, porque senão iam bloquear minha conta, porque tava perigoso. Eu tô dentro de um carro parado. E o TikTok fez eu desligar a live. É brincadeira. Agora apareceu um negócio aqui que se eu não faço, eu derrubava a live de novo. Mostrando inatividade. Como inatividade, se eu tô puxando os comentários, tô conversando com vocês. TikTok é brincadeira, viu? Rubi Santos, boa noite. Tem que virar SAF porque é uma empresa e vai prestar conta, senão continua assim. Cara, se vier uma SAF boa, isso que eu tô te falando, um grupo bom, tirar a família Teixeira, entendeu? Ok,
Mas se for para vir uma SAF daqui, nem falaram, o time da Colômbia lá, cara, a fortuna dele é de 17 bilhões de dólares, não sei o quê. É um cara que tem dinheiro, beleza, cara, mas se vem aqueles caras árabes lá, que a fortuna dos caras tu nem sabe quanto que é, e os caras lá de fora, sabe, querendo investimento, pô, o cara aqui, da Colômbia, pô, investe nos times da Colômbia, irmão, nem na Colômbia tem time bom, o cara quer comprar o Santos. Qual é o time da Colômbia aí que bate de frente com os brasileiros? Nenhum. Aí tu quer pegar um cara da Colômbia e comprar um time brasileiro? Pô, se ele quer investir no futebol, pega um time da Colômbia, pô. Investe no time, faz o time encorpar, ganha os campeonatos da Colômbia, ganha a Libertadores, vai pro Mundial. Agora, pô, eu não tô vendo o time da Colômbia bom nenhum. O cara quer comprar o Santos. Ah, pra PQP. Davi Luiz, manda um salve aí, Edinho. Ô, Davi Luiz, obrigado aí por estar assistindo. Brigadão, um salve para você aí, para todos que estão assistindo. Edinho Bezerra, craques da resenha, sempre com vocês. Peço para seguir, né? E se puder compartilhar o nosso vídeo, tamo junto, fechou? E lembrando, hein, quando tem jogo na Vila, nós faz aquela live lá, hein? Inclusive dentro do estádio. Só que eu compro ingresso, tá, gente? Eu fico na arquibancada, hein? Não fico naqueles lugarzinhos top, não. Eu fico na arquibancada, nas cadeiras ali do lado. J Jovem Oficial, salve, irmão. Qual é o assunto de hoje? É aleatório, irmão. Estou falando sobre o Campeonato Paulista aí. As pessoas estão perguntando sobre as contratações, né? Perguntando sobre SAF. E a gente vai desenrolando, beleza? LS escroto. Falta só o Marcelo Teixeira. Vamos por mais os clubes paulistas, merece prosperar. Vamos por mais os clubes paulistas. Então, falta só o Marcelo Teixeira. Olha aí. A única que não está nessa aqui é a do Palmeiras. Agora, por quê? Porque o Palmeiras também estava nessa pegada. Só que aí veio aquele maluco lá, o Nobre, né? O Nobre, com a cabeça diferente, ajudou o Palmeiras. Aí o Nobre veio, trouxe a Leila também ajudou o Palmeiras, eles estão nessa aí, entendeu? Agora, os outros clubes têm que ter cara com essa mentalidade. Um cara que veio com essa mentalidade do Santos de ajudar, de fazer isso e aquilo, foi o Pérez, não fez, ferrou o Santos. Depois veio o Rueda, jogou o Santos na segunda divisão. Depois veio esse aqui, ó, que também, cara, tá no mesmo embalo. A gente não caiu o ano passado por sorte, porque o Vojvoda conseguiu aí sete jogos do Santos aí sem derrota, né? Vitória, empate e tal, e o Santos conseguiu sair. Senão, era a segunda divisão também. Vitor. Estamos usando a mesma camisa. Estamos usando a mesma camisa. Ah, irmão. É que não dá para ver na tua foto, mas show. Essa camisa, gente, é igual eu costumo falar para as pessoas. Eu gosto de comprar camisas na loja do Santos, né? Loja oficial. Ou quem não tem loja perto, na Santos Store. Por quê? Porque eu gosto sempre de estar ajudando o Santos. Então, no site do Santos, tem camisas baratas também, porque tem gente falando, eu não vou pagar 400 pau numa camisa. 400 pau é aquela camisa de jogo. E normalmente eu compro, é que eu não estou com nenhuma fácil aqui. Aí eu compro a camisa comemorativa, eu compro, sabe, camisa do Santos, mas não de jogo. Aí tem eu já comprei até de 39, 59, 69, 79. Essa aqui, ó, essa aqui não é oficial, tá? Essa aqui, quando saiu lá, aí tinha um menino vendendo lá, eu acabei comprando. Mas eu gosto de comprar camisas que ajudam o Santos. Então, nem sempre eu consigo comprar aquela de 400 pau. Eu tenho. Quando o Neymar chegou, fui lá e comprei. Aquela branca com o nome Neymar, comprei aquela. Mas normalmente eu não consigo comprar essa de 400 pau, não. Eu compro de 100, 150. Inclusive, eu tô para ir na Vila para comprar a camisa pro meu sobrinho. Aí eu também vou comprar essas camisas comemorativas. É 50, 60 mangos. Vou dar de presente pro molecão aí que fez aniversário. A Alex Santana, nada a ver, investidor da Colômbia. Sim, por quê? Os gatos brigando. E aí? E aí? É igual eu falo. Parou? Parou? Desculpa, gente, interromper a live, os gatos brigando no meu pé. É igual eu falo. Investidor da Colômbia. Cara, eu penso assim, vamos supor, eu sou um bilionário da Colômbia.
o meu país tem campeonato, o meu país disputa a Libertadores, o meu país disputa a Sul-Americana. Então, o que, que eu faço? Eu pego um time aqui, eu invisto no time, o time vai estar top, vai bater de frente com os times do Brasil, eu vou ganhar dos times do Brasil, o meu time vai para... O meu time vai para Libertadores, ganhamos, a gente vai para um Mundial e o meu time vai ficar de igual para igual, beleza? Beleza. Então vem investir no Brasil por quê? Investe no teu país, pô. Investe no teu time. Aí agora vem um investidor lá daqueles fundo árabe, não sei o quê. Beleza, porque os caras estão investindo no mundo todo. Agora, aonde tu viu um investidor da Colômbia comprando um time aí? Eu, pelo menos é a primeira vez que eu estou sabendo. Primeira vez que eu estou sabendo. Eu não acho que seria um negócio legal para o Santos. Eu acho. Archanjo, é isso? A proposta é de 2 bi. Um bi para investir no time e o outro para pagar a dívida e melhorar a estrutura. Eu não acho legal, cara. É igual eu falo, o Flamengo tem faturamento anual de 1,5 bilhão. Tu acha certo vender o Santos por 2? Porra, quer dizer, tu acha que o Santos só vale o faturamento de um ano do Flamengo? Tu quer virar chacota? Tá de sacanagem, pô. A Portuguesa de São Paulo foi 1 bilhão e 200. Portuguesa de São Paulo, não tem nem divisão no Campeonato Brasileiro. Tem nem divisão no Campeonato Brasileiro. 1 bilhão e 200. Aí o Santos vai valer um pouquinho mais que a Portuguesa de São Paulo? Para, né? O que estão querendo investir no Santos aí como se fosse aquilo tudo, Palmeiras investiu 700 milhões o ano passado, não ganhou nada. E olha que o Palmeiras já tinha um time bom. O Palmeiras tinha um time bom, investiu 700 milhões e não ganhou nada. Aí tu acha que com 1 bilhão o Santos vai virar o Real Madrid? Pô, para, né? Léo Messi. Olá, irmão, como está? Oh, já estou falando até espanhol. Bene, como é que fala em espanhol? Bene, bem-vindo? Não sei. Mas estamos bem, irmão. Obrigado por estar comentando aí. Depois você deixa se você não for brasileiro, lógico, não estiver tirando onda, coloca o teu país e cidade aí, beleza? Alex Santana, tá certíssimo. Pô, é o que eu falo, pô. Se o meu time não valer o faturamento de outro do ano, pô, tá de sacanagem, pô. A gente não tá falando de uma Portuguesa de São Paulo. A gente não tá falando de uma Ponte Preta. A gente não tá falando de um Mirassol que ficou em quarto colocado num brasileiro e se acha o bambambam. Não é isso, a gente tá falando do Santos, pô. O Santos tem história. O Santos, ele apenas é mal administrado, ó. Mal administrado, só isso. Porque a hora que vinha uma SAF de verdade boa e falar, vamos investir no Santos. Cara, o Santos vai virar uma máquina, porque é conhecida no mundo inteiro. O Santos é um time conhecido no mundo inteiro. Agora, o Mirassol ficou em quarto, beleza. Vai aqui no Paraguai e pergunta quem é o Mirassol. Tu entendeu? Ninguém sabe, meu amigo. Agora vai no Japão, pergunta quem é o Santos. Porra, para. Archanjo. Palmeiras e Flamengo têm faturamento. Como que a gente vai pedir muita grana se a dívida só aumenta? Então, a dívida só aumenta, cadê esse cara? Você, no caso, você for santista, você já fez o quê para que esse cara saia e pare de prejudicar o Santos? Entendeu? Porque os santistas, a gente tem que se mobilizar. A gente tem que se mobilizar para tirar esse cara do poder. Porque quem está endividando o Santos é esse cara. Entendeu? Ele endivida o Santos, pelo que eu vi, cerca de 150 milhões anual. A dívida do Santos aumenta 150 milhões por ano por causa desse cara. Entendeu? Então, em 3 anos, ele vai aumentar a dívida do Santos em quase meio bilhão. Vocês sabiam disso? Quase meio bilhão esse cara aumentando a dívida do Santos. E aí? Quem foi o santista que se mobilizou aí para tirar esse cara do poder? É mais ou menos isso. Achando eles oferecem pouco porque sabe da situação do clube. Eu sei. Rubi Santos deve ser mais de 2 bi. A SAF, porque o Santos ninguém fala a verdade do que acontece. Sim, porque provavelmente, né, o dinheiro vai entrar por outro lado, né? É isso, felizmente. Rapaziada, vamos encerrar a live aí. Amanhã tem outra, amanhã tem jogo do Santos.
Amanhã não, né? Passou de meia-noite. Então, vai ter jogo do Santos daqui a pouco. Vamos falar assim, 8h30. A gente vai fazer uma live antes, uma live depois. A gente vai estar conversando, beleza? Alex, está falando tudo. Parabéns, Marcelo Teixeira e Acorde estão afundando o Santos. Sim. E sabe o que acontece? O Marcelo Teixeira, segundo o nosso amigo Fábio Sormani já fez uma live falando sobre isso, que para impeachment esse cara, eu não lembro qual é o nome do setor. Para impeachment esse cara, tem um setor que tem que autorizar o impeachment, né? A abertura de impeachment, votação. Sabe por que não abrem? Porque o cara que tem que autorizar o impeachment desse aqui trabalha para ele na particular, na escola dele. Então, se o cara trabalha para ele, o cara vai fazer o que contra ele? Entendeu? Então é assim, infelizmente, muitas pessoas que poderiam estar agindo para tirar esse cara do poder estão na mão dele. Aí complica, né? Então o cara sabe fazer o jogo, né? Fui. Rubens, Santos e Bragantino vai ser na Arena Itaquera. Sim, sim. Rapaziada, eu tô encerrando. Obrigado. Quem não está seguindo, segue aí Craques da Resenha Edinho Bezerra. E amanhã tem live aí no Jogo do Peixão. Fechou? Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Valeu!